bem-vindos. Sempre gostoso estar aqui nesse estudo diário, constante. Acho que a cada processo que a gente começa aqui é tanta informação, tanta ajuda que chega para a gente, é sempre um aprendizado muito gostoso. E a gente estava comentando aqui antes de começarmos que só para decidirmos sobre o tema, né, o nome da palestra já foi uma discussão bastante interessante. A gente queria falar, a Estelinha trouxe a ideia do amor nas mediúnicas, nas mesas mediúnicas, como trabalhar a mediunidade com amor. E eu acho que uma coisa importante que a gente aprende aqui somos espíritos imortais, todos nós, né? Então, estamos nesse momento com o nosso corpo, somos todos médiuns, alguns ostensivos, outros não, mas como espíritos somos influenciados, somos seres transdimensionais. Nós vivemos aqui no mundo físico, mas temos também essa parte espiritual, nossa criatividade, nossas ideias, nossa inteligência, e tudo isso está sendo influenciado, estamos nos influenciando constantemente todo o tempo. E eu acho que essa ideia das diferentes dimensões, eu acho muito interessante quando a gente começa a estudar, porque mesmo quando a gente está encarnado, a gente vê que as pessoas vivem em dimensões diferentes, né? As coisas acontecem com a gente, algumas situações ou experiências que acontecem conosco, e uma pessoa reage completamente diferente da outra. Algumas estão passando por desafios extremamente difíceis, mas levam isso com uma leveza, levam isso com um ar completamente diferente de outros que se revoltam, que se transtornam com essas situações, né? Então, aqui, os dois aqui. As cachorrinhos já estão se manifestando. Mas tá as manifestações, as influências espirituais que se manifestam na nossa casa mesmo, não é? E a gente tem que manter a calma, isso é. Pois é, e a gente queria começar com isso, né? Ela explicando um pouquinho disso. Você falou dessa questão de dimensões diferentes. Eu sempre me pergunto assim, sabe aquela oração que a gente faz assim? Ai, eu tô atrasada, segura o avião, porque eu não posso perder esse avião. Ai, Deus, segura o avião. Aí tem outra pessoa que tá, eu preciso que o avião saia na hora, porque eu tenho um compromisso. Então, só ali já são duas dimensões. Aquele que está pedindo para segurar o avião e o outro que precisa sair no horário. Então, como até essa mesma situação, e as pessoas vão estar aí vivendo momentos diferentes. Aquele que precisa estar no lugar e aquele que não pode está atrasado já. Eu fico imaginando como é que Deus atende essas duas orações. Só pode ter duas dimensões, porque como é que faz? As duas situações com resultados diferentes. Então, a gente está vivendo o tempo todo essa tridimensional, como diz a Lina. Então, quando a gente começou a falar da questão do amor, que ficou na amor, amar, a gente tem tanta coisa para falar nesse assunto que a gente tem que lembrar sempre que estamos lidando em dimensões diferentes, não só encarnados, desencarnados, mas dentro mesmo de onde estamos, nós temos essas dimensões que nos chamam a atenção de sermos imortais com responsabilidade, porque você pode estar em qualquer dimensão, mas a responsabilidade, o chamado para o amor é o mesmo em qualquer dimensão. Então foi essa a ideia que a gente veio discutindo, que a gente vai aqui hoje conversar e aprender juntos, porque tem com certeza muita coisa aí para aprender juntos. Nós somos multidimensionais, né? Transdimensionais. Às vezes, de manhã, quando a gente acorda, estamos numa dimensão. Lá para de tarde já estamos em outra, à noite, né? Nem se fala. Né? Então, essa mudança, né? Isso ligado à mediunidade é muito interessante. E o amor está também nesse ir e vir, né? Dessas mudanças de dimensão internas, nós com nós mesmos, né? E nós com os outros. Encontramos, às vezes, pessoas que não estão em canto nenhum. Não. Você diz assim, onde essa pessoa vive, que está tão fora da realidade?
está fora da realidade, às vezes está em outra dimensão, que às vezes a gente não alcança, né? Não sabe como aquela pessoa está no mesmo mundo que você e procede de determinadas maneiras, ou faz alguma coisa, faz escolhas que você não faria. Então, coisas assim diferentes, somos diferentes, estando todos nós encarnados, né, e vivendo aqui. E fazer isso, viver essa transdimensão ou multidimensão na mediunidade é assim visível. Isso fica, né, tão assim escancarado, como realmente somos todos parte de uma coisa só, mesmo estando encarnados, ora desencarnados, ou fazendo esse intercâmbio, né? Essa ligação como médiuns que somos todos nós, passar assim o dia vivendo, né? Às vezes dizemos coisas ou fazemos alguma coisa, alguma ação que foi influenciada por um ser igual a nós, só que ele está em outra dimensão, né? E quando aquilo era para negativo, Lina tinha chamado bastante atenção nisso, né? Às vezes, hoje em dia, a gente já sabe, né, que é um espírito doente, mas houve tempo em que eram demônios, em que eram seres que como se fossem seres que não fossem pessoas iguais a nós. Aí, quando nós começamos a ficar menos soberbos e começamos a ver realmente do que somos capazes quando estamos com ódio, quando estamos com muita raiva, né? Aí é que começamos a ver que estamos apenas lidando com os nossos iguais em outras dimensões, né? E isso acho que Kardec, o estudo que Kardec investiu em fazer, em trazer para nós essas conclusões de que os espíritos somos apenas nós, sem o corpo, fez muita diferença em compreendermos isso, entendermos isso, sair daquela ideia do demoníaco estando influenciando a nossa vida ou querendo nos destruir. Sabemos que os espíritos, muitas vezes, nós, né, não os espíritos, nós temos, às vezes, tanta raiva, ficamos tão desnorteados, que desejamos o mal para o próximo, desejamos que o outro também sofra como eu estou sofrendo, da mesma forma que eu estou sofrendo, para que talvez até ele entenda e me ajude. Acho que todo machucar é um pedido de ajuda, né? Mas entender que isso são pessoas, e daí a perceber que são pessoas enfermas e que precisam de ajuda, nossa, eu acho que foi um salto quântico para a gente conseguir trabalhar muito melhor nas mediúnicas, entendendo esse amor, porque como nós somos todos diferentes, nós materializamos esse amor de formas diferentes também. Uma mãe materializa um amor de uma forma, o filho, às vezes, de uma outra forma. Então, acho que entendendo essas diferenças, quando a gente se torna um médium mais consciente, mais estudioso e mais observador dessas situações, muda completamente a situação na mediúnica também, né? Isso eu fiz um estudo para eu mesmo me educar, e disso saiu até uma palestra que eu fiz lá no Chico Xavier, mas com a intenção assim de trazer para mim essa questão do amor. Por isso que eu achei o tema interessante, porque a gente, quando participa de uma mesa mediúnica, muitas vezes a gente vai para a mesa mediúnica sem ter um estudo, um preparo, né? Não sabe direito o que está acontecendo lá. Algumas casas trabalham um pouco diferente de outras, eu acho que agora está um pouco mais unificado, mas antigamente existia essa questão mesmo, né? Até muito antes de mesa mediúnica, o próprio exorcismo, tirar o demônio, tirar o diabo, né? Tirar a questão de exorcizar aquele espírito que está influenciando nas pessoas e fazendo as pessoas doentes. Então, você disse que a gente teve um salto quântico. Eu acho que sim, para mim, pelo menos, assim, a gente trazer essa visão de um amor. Quem são esses espíritos que estão ali se manifestando? Né? O que realmente a gente só vai afastar
eles da gente, a gente vai fazer o quê? Vai escorraçar, mandar embora, e aí ele vai para onde, né? O que vai acontecer? Porque você pode mandar embora, ele pode voltar, mas à medida que você está ali acolhendo e tentando ajudar, trazendo essa consciência para uma mesa mediúnica, de um trabalho de caridade, de amor, de ajuda ao próximo, se ajudando também, porque esse é o caminho, né? É a gente também, naquele exercício, se ver naquela situação, aprender com aquelas manifestações, desenvolver essa empatia. Então, não é só, vamos ajudar esses irmãos que são... Não vamos ajudar esses irmãos. Estamos todos tentando ser ajudados. É um processo que a espiritualidade nos oferece, uma oportunidade que eles nos oferecem, da gente mesmo crescer, da gente aprender. Então, é um trabalho totalmente de amor, de entendimento, que é uma construção. A gente tem que lembrar que a gente não consegue, não é assim, então agora eu vou amar todo mundo, vou fazer assim igual o sol, vou esquentar todo mundo sem distinção. Não, a gente sabe que é uma construção. O que a gente tem que lembrar é que esse amor está dentro da gente. Essa faísca de amor está lá dentro, todos temos essa capacidade. O que a gente vai fazer com o tempo é exercitar esse amor, e a mesa mediúnica é uma excelente oportunidade para isso, e não só, né, 24 horas por 7, a gente tem que exercitar essa escolha de eu vou procurar amar mais, eu vou procurar olhar esse amor em outra dimensão, além de mim, o que eu posso fazer para aprender a amar um pouco mais. Então, essa visão desse amor na mesa mediúnica, a mim, pelo menos, trouxe uma coisa totalmente diferente do que você querer que aquele espírito não esteja perto, porque ele é mau, e ele vai fazer mal para mim, então é melhor que ele vá embora, desapareça, e a gente sabe que não funciona assim, porque não adianta nada você falar, vai embora, e as tuas atitudes, a tua forma de levar, vai convidá-los de volta, quer dizer, não adianta, se a gente não tiver a nossa forma de autoconhecimento, da gente se melhorar, nós somos um convite aberto para eles voltarem. Então, todo esse aprendizado, o estudo, esse entendimento de como funciona, o porquê que eles estão, por que eles são trazidos a essa mesa mediúnica, como esse trabalho vai ser desenvolvido, tudo isso tem amor, porque você tem que estar interessado em que isso seja um trabalho de ajuda, realmente, de caridade. E é assim que eu vejo a importância da gente estudar mesmo o que acontece numa mesa mediúnica e esse processo todo que nós somos ajudados e também ajudamos, né, Má? Eu acho que como tudo na vida evolui, né? A mediunidade também evoluiu. E evoluiu porque os médiuns foram evoluindo, né? Antes se ia para uma reunião mediúnica apenas para ver espíritos, para ver aquilo que você... né? Não, tinha curiosidade de ver aquele fenômeno, né? E houve a era do fenômeno, foi necessária a era do fenômeno para que chamássemos a nossa atenção para o espiritual. Foi só por isso. Não foi porque os espíritos resolveram dar onde de coisas, não, porque toda a nossa história ela é regida por mãos grandes e abençoadas e muito amorosas, que são as mãos de Deus. Então, a gente não pode fazer a bagunça que quer, a hora que quer. Então, tudo que se apresenta para nós é para que aprendamos alguma coisa, para que a gente melhore em alguma coisa. E o fenômeno serviu para isso. Tanto que depois as mediúnicas ficaram fechadas ao público e os médiuns passaram a ter uma obrigatoriedade no estudo. Então, o médium que não estuda, ele logo vê que ele fica diferente dos demais, porque ele fica mais sofrido, ele não entende o que está se passando, e a tendência é que ele ou deixe, né, de frequentar, deixe de praticar a mediunidade no centro espírita, ou então ele termina ficando aquele médium assim, parado ali, só espectador, né? Mas ele não tem uma função colaborativa no trabalho como deve ser. Né? Então, por isso, as restrições, às vezes, de se participar de uma mediúnica é mais exigido de nós, né? Mais compromisso com o trabalho. Porque médium a gente é 24/7, né? A gente está o tempo todo intermediando o mundo espiritual. Então, estamos sofrendo influências e influenciando também. Então, aquele tempo do fenômeno, eu acho que tinha ideia de que eram outros seres, que não era gente como a gente. Eram pessoas, assim, doentes, eram pessoas indisciplinadas, eram espíritos que faziam mal a todo mundo,
como se fôssemos assim um bando de santos sendo importunados. Por isso que veio de demônios, mas para deixar de ser demônios ou alguma coisa que não fosse gente, demorou muito, né? Você vê que até hoje a gente tem dificuldade de ficar melhor, justamente porque a gente não tem ideia de que existe essa comunicação o tempo todo, né, mental, e por causa dos nossos sentimentos, a gente fica o tempo todo atraindo. Por isso que quando na aula, né, sobre mediunidade, sobre obsessão, a gente sempre pergunta onde começa a obsessão? Começa em nós. Porque se não tivermos o mesmo sentimento que o espírito obsessor tem, ele nem nos percebe. Se tivermos com os sentimentos acima do ódio que ele está sentindo, ele não consegue nos perceber. Então, quando nos percebemos e nos unimos numa obsessão, porque aí a gente fica sem saber quem está obsidiando quem, né? É um com sede e outro com vontade de beber água. Então, fica aquela coisa, todo mundo lá com cré. Então, somos muito parecidos, né, nas doenças, por isso nos atraímos. Mas quando nos propomos a um trabalho libertador, não estamos ali porque somos melhores do que eles, pelo contrário, é porque já temos a intenção de melhorar. Essa intenção já é acima deles um pouquinho. Então, quando eles tentam interferir em nós, ali há não só mais o desejo, mas a vontade de atuar de uma maneira positiva. Então, a gente termina ficando um pouco acima do que ele se propõe. E não só nós, mas toda a equipe que está ali. Né? Por isso que a gente trabalha muito em equipe, porque é um tapando o buraco do outro, e o outro, e depois Jesus vem alinhava a história. Porque também, se não vier alguém disposto a alinhavar, a gente desce ladeira abaixo. Então, eu acho isso uma delícia, quando a gente está na mediúnica e tem essa oportunidade de conviver com as doenças dos espíritos. E ver em nós alguma delas, né? E ver em alguns depoimentos, puxa vida, porque aquele espírito fala igual eu falo, quando eu não estou aqui fingindo que eu sou boazinha. Olha para isso, até as palavras se parecem. Aí o que é que dá no médium logo, para poder dar um choque e dizer assim, eu não quero estar assim depois de desencarnar. Eu não quero sair da vida e ficar assim. Nas mediúnicas, como nós aqui, quando estamos muito doentes, a gente só vive médico, né? Mas o que a gente quer é ficar curado para não precisar mais ir para o médico. Mas tem gente, quando é hipocondríaca, né, que se vicia em remédio, né, fica com manias. A gente não quer viver com manias. E, às vezes, esses malfeitos íntimos, essas fragilidades, essa parte negativa que a gente ainda carrega, às vezes ela fica como se fosse um vício, uma mania. A gente tem mania de fazer o outro sofrer, de dizer coisas que o outro chore, de fazer coisas que o outro saia, coitadinho, e não consiga dormir aquela noite. Às vezes a gente tem dentro de nós ainda aquele lado, né, mal, que não nos pertence, porque nós somos deuses. Essa é a melhor coisa. Isso aí é só uma pessoa temporária ocupando um espaço que não pertence a ela. E assim que a gente disser, pessoa, por favor, procure o seu grupo e me deixe em paz, a gente começa a sentir-se melhor. E é legal isso. Por isso que a convivência com as nossas dores, os nossos problemas, os problemas do mundo, que hoje a gente vê o tempo todo, né? Não precisa se esconder ou dizer, eu não tenho isso, por isso eu não vejo. Não, eu tenho olhos, ouvidos, internet é importante. Sem internet fica difícil, mas hoje não falta internet, né? Então, a gente tem que ter isso para ver as dores do mundo e ver as dores daqueles que não estão mais no corpo físico, mas estão no mundo. Desencarnaram só, mas continuam entre nós transitando. E aí? Só que agora eles nos veem e a gente não os vê. Eles apenas sabem tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente está sentindo. Eles conseguem perceber, principalmente a nossa parte negativa. E aí, como eles estão lá do outro lado, sem o corpo e sozinhos, o que é que eles fazem? É aquilo que a gente assim, ponga, né? E você diz assim, tô com as costas que não aguento. Claro,
Deve ter um bando aí os semelhantes atraindo semelhantes. Não é? Então, esse é o grande lance, assim, que a gente precisa acordar para ele. Que na hora que a gente acordar, já é uma luz que se acende. Só aí você elimina o incêndio. Né? Aí, quando a luz se acende, puxa, é assim que você coloca isso, aí pronto. Aí você já começa a dizer, epa, como é que ontem eu dormi tão bem, descansei, dormi até cedo, porque me deu um sono danado, fui deitar. Como é que hoje eu acordo cansado? Cansado de quê? Não saí da cama. Parece que eu levantei pedra, parece que está todo dolorido, que eu apanhei. E é literalmente isso. Além de carregar as pedras, deve ter levado as surras, que é assim que eles fazem com a gente. Então, por isso a necessidade de estar alerta. Não são pessoas do mal, são pessoas doentes. E se eles estão fazendo isso conosco, é porque a gente já vem fazendo isso também. Quando desencarna, a gente fica, ao invés de atravessar a rua, a gente para no meio-fio. Não aguentamos nem atravessar a rua. E dali a gente não passa. Aí, do outro lado, está todo mundo lá. Vem, pai. Vem, você. Cansei aqui. Ficar por aqui. Não estou entendendo nada. Então, vamos entender, porque uma vez que a gente entende, a gente pode até não acreditar muito, mas se aquilo passa assim, se assim, é possível que seja, pelo que eu vejo as pessoas passarem a mesma coisa, viverem os mesmos, porque tem agora aquela, né, regressão, né? Muitas regressões são feitas, então, experiências de quase morte, então os cientistas já estão, né, atrás disso também, então termina ficando mais fácil da gente começar a perceber, bom, isso pode acontecer. O que eu faço para reverter isso? Porque a gente vai saber tudo que pode reverter, interessante, viu? A gente vai saber, eu sei direitinho que pode reverter isso, mas não consigo usar tudo. Ainda não consigo fazer com que tudo entre em mim. Todo antídoto, né? É um frasco assim, eu não consigo tomar ele todo. Temos ainda as questões que nos prendem, né? Ou na zona de conforto, ou no que estamos acostumados. Às vezes, nossos, como dizem, as nossas tentações estão sempre ligadas ao nosso passado. Ou estamos acostumados ou mal acostumados. Mas interessante do que isso que você falou, mas pensando, porque Kardec colocava, né, explicava com relação às reuniões mediúnicas que elas deveriam ser sérias, né, deveriam ser sempre se ocupar de coisas úteis, não de coisas frívolas, e que nem toda reunião séria é instrutiva, né? Então, nós hoje estamos buscando a instrução não somente na mediúnica, mas entendendo o Evangelho. Né? É o estudo do Evangelho que vai nos dar essa base de amor, porque senão a gente fica na curiosidade, a gente estuda, escuta o que os espíritos falam, até se identifica, a gente reconhece que faz a mesma coisa, fala do mesmo jeito, mas se a gente não se aprofundar no estudo do Evangelho, o amor fica assim, morninho, né? Fica lá, tá bom, Deus ama todo mundo, mas e como é que eu faço esse amor girar e funcionar na vida? Né? Como é que eu faço esse espírito que está aqui junto comigo perceber que existe amor se eu não amá-lo, se eu não conseguir demonstrar amor por ele, se eu não conseguir sentir amor? Então, não é simplesmente um sentimento que está ali vagando no universo, que a gente vive nele, respira nele. Sim, mas é algo que eu tenho que sentir e transmitir para os outros, porque senão fica aquele vazio. Desculpa, Lina, pode continuar. Não, pode falar. Não, porque no fundo a gente fica com essa sensação realmente que quem está ali naquela manifestação na mesa mediúnica são os maus, né? Que estão vindo para se vingar ou estão desequilibraram, né? Tiraram a própria vida, ou seja, qual é a aflição que eles nos trazem. E a gente tem que lembrar
que nós somos mais ignorantes, né? Que na verdade o mal é a ignorância do bem. Então, ali estamos todos nesse aprendizado, porque a gente não sabe fazer melhor que aquilo. E eu acho que isso é uma chave, assim, um ponto que quando a gente lida, não só, aí voltando de novo nessas duas dimensões, porque a gente fala na mesa mediúnica, mas todo mundo que a gente cruza durante o dia, todos nós estamos na mesma, né, uns mais, outros menos, mas nesse processo de fazer mal pela ignorância. Então, eu estava ouvindo uma palestra esses dias da Nete Guimarães, e ela conta muito engraçado, muito euforicamente, e eu acho que a história é bonitinha, porque ela conta, acho que vocês já ouviram ela falar, que dá um exemplo bem básico, assim, né? Que se você está sentado e uma criancinha de 2 anos vem e dá uma cabeçada na sua canela, dói pra caramba, mas você sabe que aquela criança não fez aquilo de propósito, ela não tem ainda uma consciência para ir lá e fazer de propósito, você vai desculpar, vai falar várias vezes com ela para não fazer, né? E quando a pessoa é adulta, você não tem a mesma empatia. E aí ela fala assim, se são 2 crianças e essa criança dá a cabeçada na outra, o que a outra criancinha faz? Vai lá e devolve, né? Bate na outra. Aí o que você vê como adulto? Não pode bater no coleguinha. Ah, mas ele me bateu primeiro. Não, mas ele bateu sem querer, ele não estava com a intenção. Não interessa, eu ainda não percebo que aquilo não foi intencional. Ela não fez porque ela ainda não tem a capacidade, ela tem a ignorância, no sentido de não conhecer melhor para fazer aquilo. Então, ela fala assim, imagina os espíritos superiores quando nos olham. Como é que eles nos veem? A gente está criancinha, né? Bater em mim, eu bato também. Fez comigo, vou fazer de novo. A gente fica nesse dar o troco, que para eles é coisinha, a gente está no mesmo nível ainda da infância, a gente não consegue ainda sobrepor aquilo. E é difícil a gente olhar aquele espírito, até mesmo aquela pessoa encarnada que nos maltrata, que nos distrata, que nos ofende, nessa visão de criança. É muito difícil, mas por quê? Porque nós também somos. Se a gente já tiver evoluído em algum grau onde você percebe isso genuinamente, estamos caminhando, tentando aprender, aplicando. Mas assim, genuinamente, quando você percebe aquilo, você não vai ter essa sensação para reagir, você não vai te afetar mais, vai chegar um ponto que você vai olhar, puxa, só uma criança dando uma cabeçada na minha canela, doeu, mas eu sei que foi sem querer, ela não fez com a intenção de. E mesmo que a pessoa tenha a intenção de, a gente tem que lembrar dessa ignorância. E aí, no livro Diálogo com as Sombras, do, como ele chama, Hermínio Miranda? Isso, ele fala muito, é um livro bem interessante sobre todo esse processo, né, de quem são os componentes da reunião mediúnica, dos diretores, do médium extensivo, quem são as pessoas que trabalham e quem são as pessoas que vêm na mesa mediúnica. Os espíritos que vêm obsessor, ele classifica, bem interessante. E ele explica isso, ele fala, aquele espírito que vem bravo, na verdade, ele tá só querendo assustar, porque ele não quer receber o amor ainda. Ele tá tão no medo que ele vem ameaçando, ele vem tão bravo, ele vem tão revoltado, que ele ainda não tá naquele ponto. Então, em vez de ter medo, porque a gente fica assustado. Às vezes você vê aquela raiva, aquele ódio, que muitas vezes a gente também se vê e fala, nossa, se fosse comigo eu também, ou pelo menos tentar pensar assim, puxa, ele está tão revoltado, mas será que eu também não faria pior? E fazer esse trabalho de também se analisar um pouco naquela discussão, né, naquela declaração daquele espírito. Então, eu penso assim, mesmo nessas horas, acho que mais ainda nessas horas, que eles estão bravos, que eles estão magoando, ferindo, a gente tem que lembrar que esse é o grito de quem está sofrendo, e não necessariamente que ele está ali todo poderoso, que ele vai fazer tudo que ele fala, a ameaça que ele faz. É esse grito de socorro que a gente tem que parar e pensar, não só nessa dimensão da mesa mediúnica, mas no dia a dia, porque acho que é tudo um treino. A gente faz na mesa e tem as provas lá fora, às vezes a gente tem lá fora e vai para a mesa e acompanha. É tudo uma sincronia. A gente vai vivendo as mesmas histórias, leva para a mesa mediúnica, traz as lições de lá e vai nessa dimensão fazendo esse exercício do amor mesmo, da simpatia, de olhar o outro. Se você está me magoando, você está me machucando, eu vou revidar porque eu estou igual nessa minha criancice, ou eu vou entender que você está com um grito de socorro, mas, de novo, como que eu faço isso? Só dá para fazer isso se a gente buscar, como a Alina falou, essa base no Evangelho, buscar um modelo para a gente seguir. Como a gente faria? Como Jesus faria, que a gente sempre comenta, como Jesus faria?
Jesus amou. Antes de qualquer outra coisa, ele amou. Então, assim, a gente tem que focar nisso para que a gente possa caminhar. É difícil? É. Não é fácil, ninguém está falando aqui que a partir de amanhã eu amo todo mundo e distribuo, né, para todo mundo igual. Não é isso. Existem processos difíceis de se amar, existem processos de dores, de perdas, de mágoas, que até a gente conseguir amar vai demorar para a gente limpar o coração. Mas a gente está falando assim, o que é a meta, o que é o objetivo, e não só isso, aquilo que nós somos programados para ser, porque a gente vai fazer, isso é certo. Pode demorar mais ou menos, mas que a gente vai conseguir, acho que isso que é legal. Eu posso não conseguir fazer agora, mas o meu final conseguir, a gente vai conseguir fazer isso, porque foi assim que Deus nos criou, está lá dentro a sementinha. Uma coisa bacana que eu acho dentro da mediunidade, dentro de vocês falaram, é essa coisa, né, que Kardec fala. A Má travou? Não, é vocês que travaram, não foi não? Fui eu? Fala de novo, vocês desapareceram. Não, nem falei, fiquei esperando vocês voltarem, que eu não sou boba nem nada. Não, eu lembrei dessa coisa que Kardec traz, de que a reunião mediúnica é uma reunião séria, porque trata de coisas sérias. Mas durante muito tempo, essa coisa de ser séria, porque trata de coisas sérias, os médios achavam que era a seriedade deles. Nós somos sérios, nós não brincamos, nós entramos no centro, assim, olhando. Como você sabe, estivesse enxergando o espírito de todo mundo. Assim, era uma coisa diferente. Eu sei porque eu ia muito em centro espírita, que a reunião mediúnica era aberta, e era uma coisa assim, bem, sabe? Assim, você via que não, faltava calor, né? É diferente. Eu acho que um hospital que trata dos doentes tem mais calor, tem mais um movimento de que está todo mundo preocupado com o outro do que eram, para mim, pelo menos, minhas experiências em reunião mediúnica. Mas depois, estudando a mediunidade, aí a gente vai ver que tem aquela parte, né, que é a mediunidade com Jesus. Isso eu acho que devia vir, como Lina falou e Estela, em primeiro plano, a mediunidade com Jesus. Por que com Jesus? Como Jesus fazia. Jesus, que é o modelo, né? Nosso modelo, nosso guia, também na mediunidade. Como ele tratou as desobsessões que ele praticou e ensinou os apóstolos a fazerem. Como ele tratava as pessoas, né? Quando ele ia curá-las ou ia dar algum ensinamento a elas. Era com este amor transdimensional, esse amor que nós não conhecemos ainda, porque ele já nos mostrou ser um espírito muito à frente de nós, mas nos deixando toda a possibilidade já de começar a fazer aquele tempo que ele veio, 2.500 anos atrás. Tanto que ele ensinou aos apóstolos como fazer, né? Como fazer para lidar com o outro. Ele não ensinou a pessoas iguais a ele ensinou a pessoas que hoje, né, ao nosso tempo, eram piores do que nós, porque naquele tempo né, não se tinha muito acesso à doçura quando crianças, um crescimento, as escolas, não tem esse movimento, essa rotina que todos nós temos hoje, né? Tão diferente. A família, por pior que fosse, estava ali, né, fazendo o padrão, ou quando não estava, tinha a tia, tinha a avó, tinha a vizinha, tinha o orfanato, tinha já a sociedade mais ou menos, né, preparada para suprir de alguma maneira, ainda muito aquém do que é necessário, mas acontecia. E isso a gente deve ao Evangelho. Então, uma mediunidade, ela praticada sem o Evangelho como base, os médiuns vão ficar realmente muito sérios, talvez muito profissionais na mediunidade, mas sem emoção, sem levar dali realmente aquele quinhão de lucro que a gente tem que levar, que é o espírito que ganha. Não é ganhar só no que aprendendo com os ensinamentos e gravando tudo, e estudando tudo para poder ter tudo na mente, ali a tempo e a hora, mas é fazer com que todo esse aprendizado
tudo isso se transforme em alguma coisa que nos dê uma emoção grande, uma força emocional maior de acolher. Acolher, porque quando a gente acolhe o espírito doente, a gente se acolhe. A fortaleza vem daí, né? Jesus, quando ele estava para baixo, ele se acolhia. Ele ia conversar com Deus, mas ele não ficava chorando, não. Oh, pai, por que você mandou uma missão dessa terrível? Não, né? Era uma conversa silenciosa, ele riscava na areia, ele sabia para onde ia, mas deve ter tido seus dias, como qualquer espírito, eu acho, mesmo evoluidíssimo, deve ter tido seus dias de dúvidas, mas sabia aonde recorrer. Não chorava esperando, feito um bezerro desmamado. Era já saber aonde buscar a ideia para a aproximação. E nós não, nós temos isso tudo às nossas mãos, mas a gente às vezes não quer se fortalecer. Porque você ficar um pouquinho mais forte, custa um pouco, dói um pouco de você sair da acomodação para a ação, porque a ação vai exigir de você todo dia uma posição para com você mesmo. Não é você mostrar ao mundo que é melhor ou pior, mas você mostrar você mesmo diante das intempéries que vem, diante das tempestades, dos trovões, do desastre que às vezes a nossa vida se torna, mostrar para o que você veio. Para o que eu vim? Eu vim para viver num castelo cor-de-rosa? Ou eu vim para viver isso que eu vejo durante a mediúnica? Esses choros, esses gritos, esses ódios, essas raivas, essa falta, essa saudade, né? Porque os espíritos vêm também com saudade, querendo estar perto dos seus amores. E como é que nós estamos com todas essas emoções no nosso dia a dia? Como a gente vai botar todo dia a casa em ordem? Porque a casa interna é igual a qualquer coisa, que todo dia a gente tem que rever aquela pessoa, né? Como essa pessoa está. Que às vezes quando a gente começa a cuidar nesse treinamento que a gente se permite, graças a Deus, né? A fazer essas vibrações à distância, fazer todo esse trabalho que a gente tenta fazer, né? Um pouquinho de doação que a gente faz, tenta fazer. Isso, às vezes, não leva a um lugar que a gente sai de nós, esquece de nós, e aí, não, eu estou fazendo, ó, eu estou ajudando. A gente começa a se entorpecer e a se enganar e a se sabotar pela caridade que faz. E a caridade, ela não é, ela é via de mão dupla. Enquanto você faz, você dá a alguém, aquele alguém com o recebimento, com a gratidão, com a força do doar-se, você está se nutrindo, se fortalecendo. Por isso que você tem que dizer, puxa, que bom que eu tirei esse tempo no meu dia para fazer esse exercício. Estou me sentindo bem. Entendeu? A gente tem que estar dentro da ação da caridade, desse espírito fraterno que a gente exercita ter para ver se a gente consegue ver as pessoas como irmãos. Então, quando você vê uma pessoa na mediúnica, um espírito odiando, e você ali acolhe, conversa, e tenta convencer aquela criatura que aquilo não é o melhor caminho de se fazer, de maltratar, de querer que o outro morra, você tem que dizer isso a você mesmo, porque tem pessoas no seu círculo, né, no seu universo de vida, que você deve odiar e detestar. E você está fazendo o quê para se doutrinar, para poder ir lá fazer as pazes? Ou se não for fazer as pazes, começar a se perdoar, a ter compaixão, né? Autocompaixão e dizer, eu não posso me sentir assim em relação a ninguém. E se são essas pessoas com quem eu estou me sentindo assim, eu tenho que reverter isso em mim, né? Cada um em si. Então, é um trabalho de autodesobsessão que a gente tem que fazer consigo próprio, porque a gente faz esse trabalho auto-obsessivo, sim. A gente se obsedia. Essa coisa de guardar o rancor, de se segurar, de se magoar, isso é automutilação, a gente está se maltratando. Então, quando a gente chega e quer trabalhar com a mediunidade, seja ela
onde seja. Eu adoro que aqui dentro do centro, todos os setores que você vá, você está trabalhando na mediunidade. Então, isso é muito bom para que a gente possa ir exercitando essa autoiluminação. Mas essa autoiluminação tem que vir de um processo que você quer fazer. Não é uma coisa que entra por osmose, porque eu estou aqui no centro, estou fazendo isso e aquilo, então eu vou ficar, não. Tem que ser uma decisão, tem que ser uma busca, né? Às vezes a gente vem aqui no centro com várias buscas, e está certo, mas depois de resolver essa busca, a primeira, a segunda é a autoiluminação. A segunda é dizer, eu quero ser uma pessoa melhor para mim e para os outros. Né? Você diz, às vezes, para a minha família. Vai assim, aos poucos também, né? Para a gente não ficar se achando que está podendo sem poder. Por isso que é bom devagar. Mas quando você vai fazendo os trabalhos para as pessoas desconhecidas, você vai querendo doar, se você quer ouvir as notícias, você quer vibrar até durante a notícia que está passando na televisão, é uma hora que, ao invés de você ficar ali só se auto-obsidiando com as notícias ruins, você usar aquele momento como se estivesse ouvindo ali o espírito falando. Olha, eu matei, eu trucidei essa pessoa. Eu fiz isso de errado. E você está ali orando para aquela pessoa, entendeu? Mas isso tem que ser assim, ó, uma onda que vai e volta, que vai. Não pode ser, nem a gente pode só doar, nem pode só receber. E aquela pessoa, que era o que Jesus fazia, vá e não peques mais. Ou seja, vai e reverta o seu processo, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu comportamento, mude. Ele queria dizer isso. Mude e marque, porque você está curado do que estava lhe fazendo mal. Não vá buscar ele de novo fazendo as mesmas coisas. Mas a pessoa ia ficava de novo doente. E acho que não voltava para Jesus com vergonha, né? Ficava com vergonha. Mas ele já dava dica. Claro que ali a gente podia não compreender, nem ele esperava que realmente fosse acontecer, talvez, uma cura total. Mas ele, nem por isso ele deixava de curar. Porque ele podia dizer, esse aí já sei que é malhar em ferro frio, como a gente diz, né? Mas ele tentava, e tentava, e tentava, e tentava. Né? Então, essa mesmo... O amor incondicional ainda. Amor incondicional. Em qualquer dimensão. Não importa que o outro... Né? A gente faz isso com o espírito desencarnado, eles fazem por nós fazemos uns pelos outros, e nas demais dimensões emocionais em que vivemos, né? Eu acho que isso é muito importante também a gente entender. Essas dimensões não são somente dimensões da vida em termos de plano físico, plano espiritual. São dimensões em que nós vivemos dentro de nós mesmos. Porque às vezes a gente acorda lá no fundo do poço, faz uma oraçãozinha, levanta um pouquinho, né? Não, tem que trabalhar. Às vezes a gente consegue superar isso e subir um pouquinho. Às vezes a gente está num dia assim que se acha o último bombom da caixa, se acha o melhor, nossa, ninguém pode fazer melhor do que eu. Aí vem a vida e fala menos, né? Aí você vai lá para baixo e fala, nossa, não presta nem para mosquinha. E vem a vida e fala, não, nem tão pouco assim. Então, encontrar esse equilíbrio, esse balanço nas várias dimensões de nós mesmos. Né? E acho que o estudo, principalmente das obras que Chico Xavier trouxe para nós, através de Emmanuel, através de André Luiz, mostrando as várias dimensões no plano espiritual também. Só em nosso lar já tem lá um umbral, já tem o nosso lar, já tem onde a mãe do André Luiz morava, só para mostrar para a gente como espiritualmente nós também estamos aí em diversas dimensões, né, nesse plano espiritual, que não é... E eu acho que esse amor que a gente quis trazer aqui, essa base de amor, não importa onde a gente esteja, ela vai ser o que vai nos amparar, ela vai ser o que vai fazer o espírito correr atrás da sua própria evolução. Né? Não ficar parado, não ficar estacionado, porque André Luiz passa lá um tempo, ele diz que está lá sofrendo dentro dele mesmo, só com as suas dores, com as suas
memórias de suas enfermidades, ele se vê sujo, sente fome, sente dor, e ele vai, chega um momento em que ele fala, não, se tem um pai nessa história, pelo amor de Deus, me socorre agora. Quando eles falam que é o momento em que ele faz a prece mais sincera, de pedido de ajuda, e que a ajuda já estava ali há um tempão. Então, acho que isso também, isso mostra que nós vivemos nas nossas próprias dimensões e nem vemos o que está acontecendo ao nosso lado. E isso trazendo também, saindo agora da mediúnica, trazendo para o nosso dia a dia também, que nós somos assim. Nós somos médios 24/7, nós somos influenciados e influenciamos o 100% do tempo. Então, o que é que nós estamos enviando, o que é que nós estamos recebendo e o que é que nós estamos fazendo com isso, trabalhando com isso, porque é esse aprendizado que vai nos ajudar nesse processo de evolução. O espírito, acho que tem pressa de evoluir, mas fica muitas vezes contido, né? Porque a gente não pode dar saltos, a gente não pode pular aprendizados, as experiências a evolução ela é lenta e a natureza não dá saltos, não adianta a gente querer apressar o processo, mas também não dá para ficar paralisado. E nessa onda que Marisa falou, que a gente vai e vem, acho que mostra bem como a nossa evolução ela é circular, né? Ela é uma espiral, assim, a gente vai, volta, refaz, complementa, muda onde a gente caiu, a gente vai mudar. E uma coisa muito bonita que acho que Joana traz para a gente, Joana de Ângeles traz para a gente, que ela fala sobre expiação, que a gente chega aqui e a expiação, a gente cai, comete um engano, e a expiação nos traz de volta ao local antes da queda. Isso é maravilhoso, né? Não é uma punição, é uma ajuda que nos traz para onde a gente deveria estar e continuar a nossa evolução daí para diante. Então, é uma outra visão muito mais clarificadora e muito mais motivadora para a gente utilizar todas as oportunidades que a gente tem para nos melhorarmos, né? para utilizarmos para serem úteis mesmo, fazer de nós fazermos de nós úteis para a economia da vida mesmo, é como Emmanuel fala. Nós já tiramos muito, já aproveitamos muito, acho que é a hora agora de a gente repor um pouco. É lindo isso, é muito, muito bacana pensar nisso tudo. Eu estou aqui pensando, né, nessa coisa, assim, como a gente pode desenvolver essa empatia e esse amor diante dos encarnados ou desencarnados que nos desafiam. Tanto desafio no sentido, né, do nosso convívio ou naqueles espíritos que estão ali na mesa mediúnica buscando, não conscientemente, mas com dor, com muita dor, buscando uma ajuda. E eu me lembrei, já foi comentado aqui por outras pessoas, você já deve conhecer, que a Madre Teresa de Calcutá falava que ninguém saísse da presença dela se sentindo melhor do que chegou. Então, eu acho que é um exercício assim pequeno, no sentido que, tá bom, de repente amar aquela pessoa que está na minha frente, ou esse espírito está tão amplo, é tão grande, que eu não consigo. Mas eu estava lendo num trechinho daquele estudo que eu fiz sobre a mediúnica, que no livro Os Mensageiros tem uma explicação muito interessante, que diz que fala das energias magnéticas que nós temos. Ou seja, nesse processo do espírito ser trazido para a mesa mediúnica, e não só ali, né, de novo, a gente vai estar levando nas duas dimensões, mas aquela pessoa que se aproxima no sentido mais específico da mesa mediúnica, é porque o espírito não tem o corpo. Então, naquele momento, o nosso calor humano tem um magnetismo, que esse magnetismo ele vai entrar em contato com esses desencarnados e vai despertar as forças novas. Então, não é necessariamente que a gente tem que ter um amor ainda que a gente não consegue doar, mas lembre o seguinte, nós temos como encarnados um magnetismo, um calor que vai beneficiar aqueles espíritos que não têm mais o corpo, que estão aqui por um processo que a espiritualidade traz,
por que precisaria da gente? Tem um propósito. Senão a espiritualidade mesmo dava conta, ajudava, não precisava desse processo. Significa dizer que nós temos algo em nós que emana esse magnetismo que atinge os desencarnados, e a gente sabe que atinge encarnado também. Então, eu acho que é um exercício assim, essa pessoa que está na minha frente, eu posso não conseguir amá-la ainda, mas se eu conseguir dar um sorriso, se eu conseguir conscientemente emanar uma energia para que ela consiga receber e ganhar força nova, eu acho que essa responsabilidade, essa vontade de fazer isso, ela deve acompanhar a gente deve parar e pensar, eu quero, como a Lina fala sempre, que eu adoro ouvir, o desejo que o outro fique bem. Então, assim, eu não consigo amar ainda, porque eu não conheço, está longe, essa pessoa... Puxa, ele fez isso, é um assassino, é alguém que ainda eu não consigo, mas eu consigo talvez assim, puxa, que ele melhore, puxa, que ele fique bem, né? Que ele consiga superar, porque ele está passando nesse momento por isso, ele está tomando decisões erradas dentro daquilo que ele está conseguindo fazer, tá certo? Mas assim, o que eu posso passar? É essa doação que talvez a gente complique demais e fica pensando, eu não sou Jesus para amar desse jeito, ou eu não tenho essa capacidade de amor ainda, ou como é que eu posso amar um agressor? E assim, principalmente quando é com a gente, porque talvez a gente olhar um agressor, ou olhar um assassino de outras pessoas doa, mas as pessoas que conseguem perdoar, e tem vários casos, realmente de perdoar um motorista bêbado, de perdoar um assassino, de perdoar uma pessoa que cometeu um equívoco hediondo, isso está muito grande. Realmente é uma conquista do espírito para chegar nesse ponto. Mas aquele bom dia com uma boa vontade, aquela vontade mesmo, vou repetir, de querer que o outro fique bem, que o outro saia melhor do que chegou, que talvez ele encontre na gente um pouco de paz. Esse acolhimento, tanto na mediúnica quanto no dia a dia, quantas pessoas que a gente, quando está mais consciente e consegue fazer isso e se esforça para fazer, a gente percebe o outro melhorando, você percebe que alivia. Então, nós somos dependentes uns dos outros, porque a gente não consegue fazer isso o tempo todo, a gente precisa do outro. E lembre-se, tantos esses irmãos, né, esses espíritos doentes na mesa mediúnica estão ali para ser atendidos, mas quantos dos nossos amigos espirituais, os nossos guias, os nossos mentores, estão ali trabalhando com a gente, também fazendo o trabalho de empatia deles com a gente, olhando pela gente, entendendo o que a gente pode dar. Naquele processo de intercâmbio entre o médium e o espírito, a espiritualidade, isso está no livro do Hermínio Miranda, ele usa a nossa própria imperfeição de tato, ou de falta de tato com o espírito. Olha que incrível, até a nossa inabilidade de lidar com aquele espírito, de não perdoar, ou ficar com raiva do que ele está falando, ou não aceitar, seja lá qual for que a gente sente, isso é necessário para que aquele espírito seja atendido. Então, nós somos programados, mesmo imperfeitos, no sentido de que nós vamos atingir uma perfeição não plena, mas que a gente vai conseguir se completar um no outro, é um que vai trazer isso no outro, essa caminhada linda. Então, é um exercício, sim, nessas duas dimensões, que a gente consiga mesmo fazer essa leitura e lembrar que o outro sai melhor do que chegou, mesmo que eu ainda não consiga amar como eu gostaria, ou como a gente sabe que eu vou conseguir um dia. Acho que é esse o exercício diário, e como a Marisa falou, é aquela vontade de que é comigo, eu quero melhorar nisso. Só finalizando minha fala agora, viu? Só isso. Essa coisa de amar o outro, como Jesus nos ensinou, né? Amar e fazer ao outro que queremos que seja feito para nós, é muito forte, porque o amor, ele envolve todos esses sentimentos nobres que a gente conhece, né? Todos esses sentimentos reunidos e vividos e sentidos e distribuídos que faz com que a gente domine a capacidade de amar, como Jesus nos mostrou. Mas nós estamos longe disso. Então, quando a gente fala assim, mas eu ainda não consigo amar ao outro como deveria, não conseguimos mesmo. Mas podemos pegar as pinceladas de sentimento que a gente já consegue segurar um pouco e dizer, puxa, eu tenho compaixão por essa pessoa. Não, deixa eu ter paciência de ouvir essa pessoa que está me deixando impaciente. Sabe, a gente vai unindo. Eu consigo ter empatia por esse espírito, sabe? Então, a gente vai aos pouquinhos emprestando as parcelas. Por isso que a gente diz assim, são parcos os meus recursos, porque a gente só tem
pincelado, a gente não sabe nem como é sentir profundamente isso, que dava a Jesus aquele estado de paz tão grande que nada tirava ele daquele lugar pacífico que ele se colocava, e de pacificador. O tempo todo, ele era pacificador o tempo todo. A gente ainda não consegue isso. A gente está pacificador com um, já está batendo no outro, já está chutando o cachorro, então a gente fica entre os altos e baixos. Mas nós já temos, como você disse, Stella, vontade de. Nós queremos isso. Então, quando o Espírito vem e percebe essa nossa energia anímica, não é que a gente tenha ali o amor todo refletido, a luz de Deus já refletida ali em potência. Não, é pouca coisa. Ele nos enxerga como um igual. Então, quando ele vem para nós, ele acha que ali é um igual a ele, porque os espíritos mais nobres, ele nem consegue perceber. Para isso é que serve médium. Senão não precisava da gente. Mas quando ele vem para nós, o que é que muitas vezes a gente faz? Ele vem com a dor dele, você transfere para a mesa a dor que aquele espírito está sentindo, mas se aquela dor é parecida com a sua, você chuta ele para o lado e começa a manifestar a sua dor, não é? Então, são as manifestações anímicas, mas que são deixadas que o médium viva para também serem tratadas, porque também ali é um espírito doente se manifestando. Mas o que é que a gente vai aprendendo com a prática? É a mais e mais deixar a nossa dor simplesmente refletir a cura que vem para o espírito. A cura que o espírito recebe através do diálogo, através dos eflúvios espirituais, dos mentores que estão ali, vai curando a dor do médium. Não precisa mais o médium dar um... Sai daí, rapaz, sabe? Esse lugar é meu. Não precisa mais isso, entendeu? O médium vai se habituando a receber o que restou, o que ele deixou passar para o outro. É aí que está a fraternidade. Não, meu irmão, vá na frente que você precisa mais. Eu recebo o que vai cair de você. O excesso que lhe vai ser dado vai ficar para mim. Por isso a gente tem que ser grato pelo trabalho, pelo serviço. Por isso que o serviço é um dever. A gente precisa ser servidor para poder merecer receber. A gente não se dá esse direito. Enquanto a gente não sabe dar, a gente não se dá o direito de receber. Não é porque, não, minha vida está péssima, eu faço tanto. Rapaz, você não sabe o quão péssima seria se você não fizesse. Está boa. Levante as mãos para o céu e agradeça. Porque cada vez que você reclama, ela fica pior. Quanto mais você agradece, mais você colabora no seu crescimento. É porque a gente acha assim, que não, né? Trabalhou para... Mas isso era dos tempos áuricos, né? Lá quando éramos aqueles religiosos, de não, vamos ficar dentro do convento para não nos contaminarmos com as pessoas, né? Para sermos os puros orando pelos doentes. Né? Que não adiantava, estava ali dentro, tudo nas caminhas brancas, que eu era de escola de freira e amava o quarto das freiras, né? Sonhava em ser freira só para ter aqui, assim, aquela coisa assim, parecendo que era de outra dimensão, mas não, era uma dimensão real. As meninas eram boazinhas. Né? Mas isso é que a gente precisa assim, nos dar o direito de sentir, saber que somos agraciados o tempo todo, principalmente no momento em que estamos doando. Né? Naquele momento, é o momento que a gente mais recebe, aquele momento que a gente está suando ali, que já está cansado, que, puxa, por mim eu iria para casa. É naquele momento que a coisa pega boa mesmo. Quem esteve aqui na pandemia sabe, né, Ronaldo? Então, estamos aqui já no final do tempo. Estelinha, quer falar alguma coisa para terminar? Quero. A Má falou uma coisa, né, sobre isso da gente ir fazendo aqui, e acho que eu fiz a anotação, acho que é no Livro dos Espíritos, Instruções do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, capítulo 10. O Espírito fala assim, né, ele dá essa passagem, e eu vou ler porque é bem bonitinho. Amai muito a fim de ser desamados.
É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, isso é fantástico, que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Já imaginou isso, gente? Que delícia! A Marisa fala que a gente não vai esperneando, acho que é isso. Esperneando não vamos mais, não. Vamos direito. Vamos